anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória no porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória no porvir. Glórias a Deus. Irmãos, vamos fazer a oração com o nosso pastor, o nosso Manuel, que vai trazer o ensinamento nessa manhã. Aleluia. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai Celeste, vida, glória. É no nome do teu Filho amado de Jesus Cristo, ó Pai, em cuja presença nós estamos, meu Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse momento glorioso, ó Pai. Quando o Senhor vai, Senhor Deus, nos ensinar nessa manhã, ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, abençoa o teu servo, o pastor Manuel. Usa ele mais e mais com poder e grande graça, meu Deus, com a autoridade do céu. Abençoando, meu Deus. E abençoa cada irmão que aqui está, Senhor Deus, para que nós venhamos ouvir e aprender, Senhor Deus, mais e mais da Tua palavra. No nome santo de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Senhor, irmão. Gosto, na graça de Deus. Vamos para louvar um hino com a... Vou trazer a água. Hã? A água que eu não Obrigada. Vamos louvar a Deus, né? Acho que não, aqui dá para Deus. Glória a Deus.
Cristo hoje recebi perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Breve Cristo voltará à igreja. Então temos que estar preparados, porque a palavra dele está se cumprindo e todos os sinais mostram que em breve ele voltará. Então, igreja, precisamos estar atentos, todos os sinais, todos os movimentos, porque ele em breve voltará. Então, nós temos que estar preparados para esse dia glorioso. E muitos estão ainda no sul da insolência, né? Não estão prestando atenção, não estão buscando, não estão entregando a sua vida para ele. Então, que nessa manhã vamos orar pelos que estão fracos ainda na fé, caídos, né? Porque tem muitos que nem creem no arrebatamento da igreja. Aí quando fala de Jesus está voltando, a maioria não todos, mas ainda pensam, tanto tempo eu ouço falar, mas como diz a palavra dele, que somente o Pai sabe, né? Então vamos orar nessa manhã para que o Senhor venha avivar a sua igreja na sua presença, alcançar aqueles que estão ainda imaginando que vai demorar muito tempo, mas o dia se aproxima. Cada dia que se passa, o dia do Senhor se aproxima e a gente se gloria. Eu mesmo quero estar atenta ao toque da tua igreja. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. Venha perdoar nossas falhas, nossas misérias. Mas venha, Jesus amado, nos dar discernimento, sabedoria, para estar, meu Pai, ouvindo a tua voz a cada minuto, a cada manhã, a cada noite, ouvindo a tua palavra, Senhor, e os sinais que estão, meu Pai, acontecendo na terra, para que nós não venhamos desanimar, mas estar atento a tudo que o Senhor está, meu Pai, anunciando, Pai amado, por meio da natureza, por meio dos teus céus, por meio da tua gloriosa palavra. Que a tua igreja venha estar atento, meu Pai. Visita aqueles que estão levando a tua palavra. Meu Pai, em outros países missionários. Meu Pai, que eles não venham, Jesus amado, desanimar de anunciar a tua palavra gloriosa, a tua palavra santa, que salva, que liberta. Levanta os teus filhos, Senhor, da graça, da força a cada missionária, Senhor, que estão, meu Pai, viajando, Pai amado, para pronunciar o Evangelho. Meu Deus e meu Pai, venha segundo teus filhos, tua serva. Entregue cada um nas suas mãos, nações, Senhor. Mas encontra aquele homem, meu Pai amado, que não deixa a tua palavra entrar naquele país, aquele governante, mas o Senhor é poderoso, para que ele venha, Senhor, aceitar, para que ele venha ouvir. Meu Deus amado, que as almas não sejam dispersas, porque o Senhor é quem conhece, o Senhor é quem Aleluia. Meu Deus, meu Pai, venha abençoar os pastores, os diáconos, os presbíteros, os obreiros, Senhor, as esposas. Meu Pai, entrego todos nas suas mãos, Senhor amado. Eu entrego, Senhor, os colaboradores, aqueles que fazem a tua obra com amor, com justiça, Pai querido. Deus, cobrir com a gota do teu sangue. Repreenda toda ação maligna, tudo que não faz parte do teu reino. E nos sustenta na tua presença, para que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, somente para o Senhor, somente para aquele que morreu naquela cruz do Calvário e derramou sangue carmesim pelos nossos pecados. Eu entrego nessa manhã, meu Pai, a tua palavra que vai ser anunciada pelos teus servos a eles, Senhor, como tem usado, para que nossos corações venham de, meu Pai, da esperança santa, da tua gloriosa vida, em nome de Cristo. Aleluia. Aleluia, glória. Amém. Vamos meditar na palavra, que nós somos profetas da época. Não somos? Somos ou não somos? E qual é as qualidades que os profetas da época apresentam? Interpretar as escrituras.
Por isso que nós somos, tanto homens quanto mulheres que aceitam a palavra, são profetas da época. Essa época que a profecia ela precisa ser compreendida e também interpretada. Interpretada por quem? Pelos profetas de Deus. No caso, os profetas que eu estou falando, somos nós ou não? Quem é profeta, levanta a mão. Ei, irmãs, quem é profeta, levanta a mão. Não é não? Somos, é preciso nós compreender que somos profetas mesmo. Devido à interpretação da palavra que foi revelada a nós. E qual era o objetivo dos profetas? Era justamente interpretar, não é? Naquela época a Bíblia não estava escrita, mas Deus falava, os profetas ouviam e escreviam e iam interpretando. Agora hoje para nós está mais fácil por duas maneiras. Está mais fácil de interpretar a Bíblia porque Cristo liberou o Espírito Santo com abundância depois que ele subiu, foi para o Pai e cumpriu a sua palavra. E hoje fica mais fácil para você compreender as Escrituras. É só prestar atenção. E outra coisa também que, através da liberação de Cristo, aí veio o Espírito de Deus em nós, na abundância. Também a Bíblia escrita. A Bíblia escrita para nós ler. Imagina os profetas escrevendo a Bíblia em papiros, né? Aquela planta que tinha lá tem ainda no Rio Nilo, lá nas margens do Rio Nilo, e eles colhiam aquelas folhas antes e costuravam umas nas outras, preparavam e arrumavam tinta também suficiente. Pode sentar, se a irmã quiser. E aí ia escrevendo a palavra sem capítulo, sem versículo. Era direto. Era um rolo direto. Mas não se enroscavam não, eles escreviam. Escreviam e Deus dava a interpretação e eles continuaram como homens sagrados de Deus. Os escritores, segundo se vê na Bíblia, foi mais ou menos 1.500 escritores, toda a época escrevendo a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia pronta, não temos? Tem dois motivos, o derramamento do Espírito Santo em nossos corações e a Bíblia escrita com muitos detalhes. Detalhes sobre capítulos, sobre versículos. E tem alguns também que tem até estudo nos rodapés. Então, para nós, vou repetir novamente, mas o Espírito de Deus está naqueles que o desejam. E ainda mais, ele não é por obras, é de graça. Você vê quanto tempo faz, quanta facilidade nós temos? É uma realidade nessa palavra. Por isso que, quando Jesus vir, ele vai falar, olha, eu facilitei tudo para vocês. E vocês são minhas testemunhas, como isso é real. Aí, se nós não der ouvidos à palavra como se deve, nós estamos vivendo sempre em pecado do quê? Pecado de não querer. Então não é bom que acatamos a palavra. Às vezes a gente dá um questionáriozinho de 5 perguntinhas e as pessoas têm dificuldade, né? Para responder. Veja bem, se fosse para escrever a Bíblia da maneira que ele escreveu no passado, sem recurso da tirografia assim por diante, né? E sem trabalho didático assim, para escrever a Bíblia, sem sem a facilitação que tem hoje. Hoje estamos nos botões, não é isso? Nas teclinhas. E vai lá no Google, e então tudo está pronto, tudo está facilitado. Agora, se nós rejeitarmos esse tempo, o que acontece? Aí nós estamos em pecado de negligência. Por quê? Porque tanto esforço para escrever a Bíblia lá no passado. O interesse de Deus
Deus que as pessoas leiam e compreendam. É o interesse integral de Deus lá do céu vindo para a terra. Agora é como se fosse nós estamos vivendo como um tempo de prova. Quem não gosta da Bíblia, não, biblicamente falando, diz que não passa na prova. Agora você vê, quando você anuncia outra influência, a igreja lota, não é isso? Quando anuncia oração ou estudo da palavra, aí a gente está vendo a prova. Quem está passando na prova? Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar um tempo, que irmãos já ouviram nós falar várias vezes, e vai chegar um tempo que quem vai julgar o mundo? Quem? Nós. Quem irá julgar os anjos que caíram? Nós. E se nós não der ouvidos agora, a preparação que o Senhor trouxe de graça, com abundância, aí não tem, a pessoa sabe que ela sabia, ela fica lembrando que ela sabia que tinha ensinamento, sabia que tinha oração, mas também ela fica sabendo que ela não foi. Essa é a questão. Então ela fica sabendo que recebeu o convite, ou a notícia foi anunciada, mas não foi. Por isso que até o hino que nós cantamos, né? Eu estou ansioso para no céu entrar, só que essa palavra desse hino aqui, ela atua mais teoricamente, sabe? Não é na prática, nem todos os crentes. A Bíblia mostra, não é que a Bíblia mostra, mas também que o crente mostra, que ele não está muito com vontade de ir para o céu, não todos, mas muitos mostram que não estão com vontade de ir para o céu, não. Sabe? Há poucos dias a igreja estava até com bastante gente e a pessoa perguntou: quem quer morrer? Ninguém. Porque o que significa morrer em Cristo? É entrar para a bem-aventurança. Mas ninguém levantou a mão. Eu até falei isso aqui. Se eu levantei a mão com muita ênfase assim, ó, eu quero. Por quê? Você já conhece pela fé e pela graça que quem morre com Cristo vai para o local da bem-aventurança. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que desfaçam suas fadigas na terra e as suas obras do siglo. Está no Apocalipse capítulo 14, 13. Mas ninguém quer ir. Poucos dias eu estava até na igreja e alguém fazendo a primeira parte e ela falou: mas eu fiquei tão ruim que eu cheguei a dizer: Jesus, não me leva não. E agora, como fica, irmão? Hã? Falou publicamente assim, estava escutando lá na primeira parte. Compreendeu, lógico, como está a situação na vida de muitos crentes? Você não vai provocar morte, nem provocar doenças, nem provocar nada, nem provocar Deus. Mas dentro do padrão divino, você também não vai ficar estressado por medo dela, da morte. Porque esse medo foi substituído pela revelação de Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo. Não é assim? É uma realidade. É a palavra. Então, quando alguém diz assim: Deus está fechando a cova, todo mundo, quase todo mundo levanta a mão. Fechando o caixão, fechando a cova. Só que a cova não está fechada, ela está aberta. Ele só fecha quando a pessoa vai para lá. Vai para o pó novamente. Toda vez que está fechando, não está fechando não. A pessoa está insinuando a outras pessoas e elas vão, porque não conhecem o efeito das Escrituras, a palavra de Deus. Então precisamos estar informados. Vamos comentar um pouco sobre a época que estamos vivendo das profecias. Vamos ver aqui no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel. Um livro que está ligado a qual livro da Bíblia? Mas é o livro que está mais indicado, ligado ao Apocalipse. É o capítulo 2 de Daniel. E quem vive a época presente, que examina a palavra,
sabe muito bem as visões de Daniel, não sabe? Sabemos. Por quê? Por causa da época e do movimento global, do movimento da Terra. Então, tudo aquilo lá que está acontecendo, vai acontecer, Deus revelou todos os profetas. Só que o mais íntegro foi o profeta Daniel. E ninguém entendia as profecias devido à falta do Espírito de Deus na vida, não é igual hoje. A menos que os profetas, Deus enchia do Espírito Santo, o Espírito Santo vinha, saía, fazia a obra, saía, tirava. Mas agora não, o Espírito Santo veio para ficar em nós e dedicar. Tanto é que o pregador, ele alegra. Quando a igreja está repleta, o pregador alegra. E quando está igual assim também, a gente se alegra. Por causa do quê? Da palavra. O ânimo do pregador, ou do instrutor, ele é um ânimo fixo. Encontra somente eu e você, no caso. Então, quem está junto, está comentando, eu e ele, dois profetas. Então, nós temos muito argumento para passar horas e horas comentando, se for possível. A irmã também, as irmãs, ou não. Por causa do quê? Que a palavra ela é assim, ela não é simplesmente emocional. Ela tem a finalidade de beneficiar a multidão ou um só. Aqueles que querem ouvir a palavra e recebê-la. Isso que é importante. Você está sempre animado. Cadê o povo? O povo aqui. Cadê o povo na vez? Olha o povo aí, ó. Justamente. Isso é muito bom. Aqui no capítulo 2, no livro do profeta Daniel, o rei teve um sonho, mas esqueceu. Imagina bem, irmão. Você sonhar, depois sonha com uma coisa real. Algo que não era variedade de sentido mesmo, em sonho. Mas era um sonho real. Só que o rei esqueceu tudo. Como é que eu vou me lembrar? Algo que você teve e você mesmo esqueceu. Veja bem como o poder de Deus ele não tem limite. Não tem limite. O poder de Deus, não vou ler tudo, lógico que não, é alguns versículos mais comentados, né? Aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, nós vamos ler aqui no versículo 29, ao que diz a palavra de Deus. Eu não vou ler tudo porque a gente vai comentando. 28 primeiro, depois 29. Diz a palavra de Deus. 28 diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, diz aqui a palavra, o rei Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias, ponto e vírgula. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, não esteja bem. Então ele sonhou e esqueceu tudo. Aí o que aconteceu? Os adivinhos não conseguiram, né? Pode sentar, irmãos. E ele esqueceu aí Daniel, que serve o mesmo Deus que nós servimos, o Deus que não se limita em nada, não se embaraça em nada. Quem não adivinhou, quem não interpretou o sonho, vai morrer. Aí aparece Daniel apresentando quem? Ele mesmo, Daniel? Não, apresentando o Deus. O Deus do céu. Aí ele começa a interpretar aqui a palavra de Deus. Olhe bem. Nós lemos o versículo 28, né? E o versículo 29 está:
estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos e faz saber o que há de ser. Aí o segredo, mas agora Daniel começa a explicar ao rei qual era o sonho. Lê para nós aí, se o irmão quiser ler, aí nós ia até o 30, não foi? Foi isso. Até o 29, o 30. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas da correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro. De ouro, preste bem atenção. A cabeça da estátua era feita de ouro. Foi o sonho do rei Nabucodonosor. Prossiga. E o peito e o braço eram de prata. E o ventre e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Isso. Pode ler o 34. Enquanto estava contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e o destroçou. Isso. Olha, eu vou dar a introdução para entender. Então, o rei sonhou com uma estátua com 4 significados. 4. Cabeça, peito, braços e perna. Para quem não sabe, a cabeça era de ouro, os peitos de prata, eram os braços que eram de bronze, né? As pernas de ferro. Eram 4 qualidades na estátua. E a barro também. Hã? E a barro também, né? Não, mas o barro veio depois, misturado com o ferro, que é o que nós vamos chegar nessa conclusão. Então, quando Daniel teve a visão, a cabeça de ferro, de ouro, representava o império da Babilônia, que era o império que o rei Nabucodonosor estava exercendo, dominando. Mas depois, quem conhece a história sabe que os babilônios, eles, na época de Beltesazar, os babilônios perderam politicamente e também na parte de império pelos medos persas, que representava as suas braços, as pernas. Eu tenho lá até a montagem, as montagens do estudo, para não ser o livro de Daniel tão complicado assim como muitos pensam, mas não é não. Ele é a cabeça de ouro, representava o império de Babilônia, império de Babilônia. Mas depois aparece também os braços de bronze, que representava, e o peito de prata. Agora representava o império babilônio, era o ouro. O cobre representava o império dos persas, que hoje é Irã e Iraque, inimigo de Israel. Tanto é que no tempo em que Israel saiu de Babilônia para ir para sua pátria, quem foi que liberou? Foi o império dos persas. Está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21 ao 23. Liberou. Mas depois, no sentido de conflito uns com os outros, aí entra os peitos de prata, que foi justamente o Império Grego. Aí
simbólica se trata de 3 impérios: ouro, bronze e prata. O cobre e prata. Aí depois, irmãos, para os irmãos analisar onde nós estamos hoje, as irmãs, estou simplificando um pouco mais para compreender. Depois que os médios persas perdeu o império para a Grécia começou a dominar. Mas também não era só falando do império da Grécia. Estava falando sobre o império de Roma, de Babilônia. Que Babilônia já tinha caído, só que os costumes continuou. Sempre o adversário, ele é conservador do pecado. Assim como nós somos conservadores da graça de Deus pelo Espírito dele, a nós é dado em Cristo, assim também os inimigos são conservadores do pecado. Então, quando um ministério, um poder pecaminoso reina, e aquele poder, ou seja, aquele homem que está na frente daquele poder, aquele trabalho, morre no caso, então outro toma posse e continua conservando o pecado. Agora o profeta Daniel estava interpretando os 4 animais, que eram 4 reis, para quem não sabe. Vou ir lá no Apocalipse, vamos ver no capítulo 3, versículo 2 do Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Na sequência. Encontrou, irmão José? Se a irmã quiser ler para nós, lê. O verso, pode ser o verso 1 e 2. Santo e poderoso é o Senhor, aleluia. A besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar. É 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome blasfemo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poder. Olha, então a palavra besta é para identificar, não é, uma caricatura de alguma coisa. Por exemplo, alguém diz assim, mais aqui no interior de São Paulo usava muito, não sei se ainda usa, aquele fulano é um jeca. Já ouviu falar isso? Não? Muito, né? Aquele fulano é um jeca. Quer dizer, ele é tão desprovido, é um coitado, precisa que todo mundo esteja ajudando, ele não tem ideias criativas, ele é uma pessoa praticamente neutra de ideias, sobre ideias, então ele é um jeca. É uma caricatura, é um título que as pessoas usam ainda referente a alguma pessoa. Agora aqui aparece também a semelhança. A besta que vi, versículo 2, primeiro ele viu subir do mar, mas aqui nós vamos aprender que não é mar assim dentro das águas, é uma similação, uma semelhança, ou seja, uma tipologia de alguma coisa, ou do mar, que o mar simboliza, sabe o quê? Império. Quando está falando a besta que subiu do mar, significa o império que subiu entre as nações, que reina entre as nações, porque o mar é sinônimo de império. Está Isaías, se não me falha a memória, 27, 20, diz a palavra de Deus. Que o mar, os ímpios é como o mar bravo que não se aquieta, de si lança lodo, lama e lodo. Não é? Diz a palavra de Deus. Agora veja bem, ligado a Daniel, ele viu o quê? A besta que vi era semelhante a um leopardo. O leopardo, assim como o urso no passado,
era o símbolo dos persas, no tempo bem antigo. Agora o urso, hoje, o leopardo, hoje ainda, ele é o emblema da idolatria grega. Se não conhecer emblemas e não passar pelo estudo e não prestar atenção, fica perdido no assunto. Então, quando João teve esta visão, vem lá no capítulo 2 de Daniel, já não existia mais o domínio dos persas, mas sim o terceiro domínio, que era o domínio dos gregos. E o emblema religioso da Grécia era o leopardo, porque o leopardo ele tem as suas qualidades de alcançar objetivos. O leopardo, ele cansa fácil, leopardo. Só quando eles querem pegar uma caça, apanhar uma caça, que eles fazem? Já o pimenta já assusta, já persegue aquela caça. E aquela caça corre mais do que eles. O que eles fazem? Eles colocam um aqui, outro lá na porta, como se fosse, outro lá no grupo lá, e assim por diante. Então o animal vai. Então quando o animal vai correndo mais do que eles, tem mais fôlego, quando o leopardo cansa, o que acontece? O outro toma conta. E o pecado vai sempre incentivado. Por isso que está semelhante ao leopardo. Quem conhece a natureza do leopardo, pelo menos um pouco, sabe que é assim. Mas só que esse leopardo era a semelhança de quem? Do terceiro império, que era o Império Grego. E esse Império Grego, ele durou por um tempo, estou comentando um pouco mais parcial, mas mais objetivo, durou por um tempo, até que o Império de Roma tomou posse. Se nós olharmos sobre os altares, aqueles altares que Paulo viu lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, era o altar que estava montado em Roma com a idolatria, que tinha um Deus desconhecido. Em Roma não, em Grécia, melhor dizer. Agora o que Paulo disse? Olha, eu andando em vossos altares, eu vi Deus de todas as maneiras, tudo quanto é espécie. Mas também eu vi escrito lá um Deus com letra maiúscula. Esse Deus que eu vos prego, vós não conhecendo. Só que o altar, ele é pecado de tudo quanto foi Deus. Mas desde que a Grécia, no sentido político, enfim, religioso, perdeu para o Império Romano, quem ficou agora de posse, quem tomou posse, a semelhança do leopardo, a semelhança da idolatria grega, foi o Império Romano. Agora, esse império, os outros irmãos analisam bem, o Império Medo-Persa, na época em que o filho de Nabucodonosor, o Belsazar, ele fez aquele banquete, fez aquele bacanal com as suas concubinas e fazendo exposição com os utensílios que veio de Jerusalém, as coisas sagradas que veio do templo. Ali naquela época, quando Daniel interpretou, ele falou, passado, por contagem, foi até os dias, e os dias foram já esgotados, em outras palavras. Naquela mesma época, então os persas tomaram conta. Aí o que aconteceu? Passou o império, passou de Babilônia, passou o império Medo-Persa. Aí no capítulo 13 do Apocalipse, João vê que tem dois impérios só, um semelhante ao outro. Mas o império da Grécia parou de reinar. Agora quem tomou posse? O quarto animal de Daniel, que agora é o que nós estamos vivendo hoje, para quem não está bem estruturado na palavra, e até para quem está também, o mundo está causando assombro, porque somos humanos. Mas causado por quem? Pelo quarto império. Porque um derrotou o império babilônico, foi derrotado pelos persas.
o império, os persas foram derrotados pela Grécia. A Grécia foi derrotada por Roma. Só que aí não tem outro para derrotar ela. Sabe quem vai derrotar? Cristo. Está compreendendo? Porque caso não estejam compreendendo, quando alguém diz assim, a vinda de Cristo está próxima, não devemos falar somente por emoção, mas porque nós vemos os sinais que mais indicam, um dos sinais que mais indicam a volta de Cristo é a resistência desse império, que ele vai entrar em choque com quem? Cristo e a igreja, chamada Guerra do Armagedon. Por isso que nós temos que estar bem atentos à palavra, para não sermos simplesmente muito distraídos e não chegar à conclusão exata destas coisas. Vamos voltar lá para o livro do profeta Daniel, do capítulo 40 ao 44. Glorificado é o nome do Senhor da glória. As irmãs analisam bem as profecias. Agora, qual é o último império para o arrebatamento da igreja? É o quarto império do livro do profeta Daniel, que é no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, o livro do profeta Daniel fala sobre os impérios que iam levantando, mudando os tempos, mudando as leis. E nós temos uma boa informação sobre, o irmão que chegou agora, se quiser ir mais para frente, seja bem-vindo. Pode vir. Encontrou aí, irmão José? No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, versículos 40 ao 44. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra, e como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste aos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de ouro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de ouro, misturar-se-ão com as sementes humanas, mas não se ligarão um aos outros, assim como o ferro que se não mistura com o ar. Mas nos dias desse rei, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre. Tanto o rei que está na linha de frente, o império que está na linha de frente, quanto os impérios que estão apoiando. Agora, esse quarto império, que é o ferro misturado com barro, representa qualquer pessoa sabe, quem estuda a palavra sabe que é o Império Romano. Não vê esse movimento que está agora aí com a morte aí do chefe, né? E lá como estão, não é? Aqui só acho que do Brasil foi 30 pessoas para ir, não é? Prestar homenagem lá, coisa aí, o mundo está aí abalado. Mas nós estamos com a mente bem aberta. O ferro e o barro, no sentido mais fácil de compreender, é o império que hoje existe. Agora, esse império, como Daniel, na visão de Daniel, e cumprimento das Escrituras, que foi no Espírito Santo, agora esse império, ele está nessa posição de exercer a parte global, né? Exercer o decreto global, uma só religiosidade, com apoio de outros. Por que com apoio de outros? Porque Gog e Magog, que é esse emblema de urso, é o império do norte, que é a Rússia, e apoiando para a guerra do Armagedon, apoiando Roma. Então, vejam como nós estamos. Agora, o tempo está bem, ele está bem, é verdade que é o tempo de Deus, mas ele está bem próximo devido aos sinais da profecia.
Agora Daniel foi revelado por Deus, ele expressou a revelação. Mas no dia desses reis, o Senhor, Deus dos céus, levantará um reino que não passará a outro povo ou a outro rei. Esse esmiuçará tanto o ouro, o cobre, o ferro e o barro, e misturado com barro, quer dizer, a religiosidade misturada com a semente humana. E muitos crentes, às vezes, eles não querem usar aquilo que mais precisa na palavra. O que o cristão deve mais usar? É o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele promove um caráter. Ele promove também um padrão de união. União em Cristo. União e não desunião. Porque os desunidos estão também dispersos referente à profecia. Agora analise bem, como o tempo não é tanto assim, mas é bom que nós analisemos e aproveitemos o tempo. Vamos ver aqui no capítulo 17 do Apocalipse. Apocalipse 17, versículo 9, já diretamente no assunto. Pode ler, irmão. 17:9. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Olha bem, essa cidade, a mulher aí uma mulher aí no homem está no diminutivo, mas ela vai para o aumentativo. Uma mulher significa uma cidade, uma potência, uma nação inteira. Agora, se nós olhar na geografia da palavra, sabe qual é a cidade que está sobre 7 montes? 7 colinas? Sabe, irmão? Roma. Essa é a profecia dela. Está vendo que o Apocalipse não é tão difícil de você compreender? É só passar pelo processo do entendimento da geografia. Então, essa cidade... Mas fala 7 reis, né? Hã? 7 reis. Não, mas falando sobre a parte geográfica e não a profética. A geográfica são 7 colinas, né? Isso está escrito na sua Bíblia e nas outras também. Algumas falam montes, outras falam colina. Quando a gente bate na tecla assim, irmãos, cuidado com o costume romano. Não aceita Cristo e não fique misturando até hinos, até corinhos com o costume romano. Isso gera uma mistura de pecado com pequena parte de santidade, tudo fica amargo. Por isso que você tem que entender bem os dogmas que eles vão criando. Creem em objetos, fé em objetos, isso aqui é objetos, isso aqui serve para ser o quê? Para colocar os hinos, como nós sabemos, escrever hinos e louvar. É isso aqui, mas isso aqui não vem. A bênção de Deus espiritual não vem para esse objeto, acumula aqui, daqui passa para cá, ou para nós, não. A gente tem muito cuidado, porque a situação hoje é muito grave sobre costume pagão. Isso é perigoso. Agora, esse reino que está aí tão agitado no mundo todo, pode ver que quase o mundo todo, no primeiro dia da semana, fecha as portas. Porque a palavra domingo não vem da Bíblia nem de Deus. A palavra domingo, já falei, ela significa o dia de adorar o sol. O Deus Sol, mas isso criado por quem? Pelo Império Pagão. Então a gente avalia e outras coisas mais, objetos como canal de bênção, objetos. Então é pela fé, é a fé que está ensinando o povo a pecar e pecar muito. Essa é a questão. Agora futuramente, vai haver a missa de 7º dia. E você vai perguntar para eles por que reza a missa de 7º dia, vai falar, pela fé. E não tem função, é a fé que leva a pessoa a pecar esses costumes que a pessoa usa em objetos, qualquer objeto.
Agora trazendo para a era cristã, é vassoura ungida, é vara ungida, é papel, é pano, é tudo quanto é coisa, pedaço como canal de bênção. E aí aonde que fica a fé salvífica em Cristo? Sendo que nós estamos nesse tempo de uma astúcia tão grande do inimigo, esse império aqui. Nesses minutos que restam aqui, vamos ver Apocalipse, capítulo 17 mesmo, está com a ida aí. A mulher estava sentada sobre muitas águas, versículo 1 ao 3, lê para nós. Apocalipse 17, 1 ao 3. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto, e uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Hoje, para quem não sabe, a doutrina do ecumenismo, todas as religiões estão projetadas para ser ligadas. Pode pregar o Evangelho, pode falar que Jesus é Salvador, só que precisa ter os costumes ligados em Roma. Costumes pagãos, por isso que traz a contaminação espiritual, o efeito plenamente contrário à palavra de Deus. Agora, a irmã leu que a mulher é uma cidade. Besta é para definir a falta de raciocínio do império, ou daquela cidade. A palavra besta, nós já tivemos um comentário, que é um animal que Deus não criou. Isto, foi mistura de jumento com cavalo, ou jumento com égua. Sai os filhos, saem os burrinhos, mas não gera e nem transmite geração. A burra não se engravida. É neutro, o ventre é neutro. E o burro também não se transmite geração, é neutro também. Esse tipo é dado aí. Agora, quem é essas muitas águas que a mulher está sentada? Versículo 15. As águas que viste, onde se assentava a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aí não é água, a palavra é figurada. Então, assim você pode olhar muitas coisas na Bíblia, ao pé da letra, fica pior do que já está. Mas se for olhar no sentido figurado, que a Bíblia Sagrada, uma grande parte, tem, a sua grande parte, melhor dizer, tem a parte figurada. Ela estava dominando sobre muitos povos. E a gente vê hoje, não vê? Um movimento como estava, um movimento religioso, ligado a um império que eu nunca vimos. Morreu um chefe de um estado e juntar-se todo mundo naquele local para prestar homenagem. Não tem nenhum chefe. Pode morrer o chefe dos Estados Unidos, o chefe do Brasil, em qualquer outro país. É divulgado, é prestado homenagem, mas fazer grandes caravanas e tumultuar naquele local, somente esse que nós estamos vendo. E ainda se colocar no lugar de Deus, que as pessoas são tão Deus me perdoe, né? As pessoas são tão cegas espiritualmente que diz que está no lugar de Deus. Só que Pedro, quando o Senhor colocou, como Pedro é a figura viva de Cristo. Porém, Pedro era casado, é tanto que quando Jesus chegou na casa de Pedro, ele foi o quê? Curar a sogra de Pedro. E esse movimento aí, eles são contra o casamento. Aí esses homens se vestem de mulher, por isso que fala tanto dessa mulher. Porque eles estão lá apresentando uma coisa que não são, e a blasfêmia em nome de Cristo. Se achando que são maior do que Deus. Ainda fala isso aí primeiro. Gente,
E as pessoas cegam espiritualmente, é por isso que a palavra fala besta, porque tem tanta besta no mundo, lê a palavra e não compreende a palavra. É muito Se nós triste. for olhar na tradução do grego para o hebraico, traduzido para o português, está escrito assim: vicário suizdez, cujo significado quer dizer substituto do Filho de Deus, que é o Rei Papal. Veja bem, coisa terrível. E aí, Deus é Rex, substituto de Deus na terra. Só que Deus, o substituto de Deus é Deus, não tem dois, é um só. Cristo é o herdeiro total de Deus. E tudo ele deu para nós. Mas a preocupação é que muitas pessoas, crentes, eles têm muitos costumes pagãos que isso agrava. Não é uma falha que você comete e corrige, tudo vai continuando para a recuperação, não. Contribui para a recuperação. É as falhas romanas, os costumes romanos que muitos crentes apanham e não deixam isso. Vamos concluir com a leitura do versículo 18, Marcelo, meu amigo, pode ler o irmão. Apocalipse 17, versículo 18. E a mulher que é visto é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É, daí. Exatamente. Eu estava há muitos anos atrás, eu estava ouvindo um estudo teológico feito pelo ministro da igreja romana. E ele concluiu dizendo que todos os costumes de Roma é uma cópia da antiga Babilônia. Todo o tipo de adoração, o deus Bel, que era o deus Baal, a história desse homem é uma história que ela abrangiu tanto que hoje você pega uma nota dessas nossas, R$2, R$5 ou mais, a pessoa vê lá a figura de uma mulher. Quem já viu? Aquela mulher chama Samiramis, ou Samiramis. Foi a mãe ela foi esposa do filho, de tantos chamas de demônios que estava ali. O pai de Nimrod morreu. Nimrod foi o fundador da primeira torre de Babel. Tudo contribui para um fundamento demoníaco muito fundamentado no sentido. E quando a mulher ficou viúva, ela casou com o filho. Aí o Império Grego adotou-se como uma deusa. E aquela deusa espalhou tanto que hoje está na nossa moeda. A maldição. Está compreendendo como está a situação? Olha na moeda notas de R$2, como eu já disse, os 5 ou mais. Você vai ver lá e finge de Samiramis, uma deusa grega que veio da origem de Babilônia. Esse é o ninho de Satanás sobre o mundo de uma maneira terrível. E muitos não têm essa visão para distribuir para as pessoas, porque isso mexe com o intelecto. Hoje nós temos a defesa da fé e usamos a palavra. A Bíblia nos diz: quem não quase lê a Bíblia diz, Deus me revela. Você vai olhar, não está condizendo com a palavra, isso é perigoso. Todas as revelações que Deus dá para as pessoas precisam estar aonde? Confirmado na Bíblia Sagrada, que passa da Bíblia é de procedência maligna. Está escrito lá em Mateus 5:33. Compreenderam como está a situação? Nós pregamos a palavra. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Agora as pessoas usam mais a palavra. Deus me revela. Você vai conferir, repetindo o mesmo assunto, porque é necessário tomar muito cuidado para não ser enganado com a inversão de valores. A
a vida de Cristo está próximo e as revelações são todas confirmadas aqui aonde? Confirmada na Bíblia, a palavra de Deus. Meu Deus mesmo, é terrível a situação. Eu já encerrando, eu já passei para os irmãos que recentemente eu estava viúvo, e a reveladora falou: Deus está curando a sua esposa, está dando um grande livramento para ela. A mulher já estava sepultada. Compreenderam como está hoje? Dessa maneira, assim. Aí eu tive que falar bem alto: você está equivocado, porque ela já morreu. Aí você usa o que? A defesa da fé. Então ela estava usando uma revelação de feitiçaria, porque quem prega que os mortos morrem e depois voltam em forma de pessoas ou trazendo alguns resultados é o espiritismo. E às vezes a pessoa transmite o espiritismo dentro da igreja, bruxaria, e a pessoa aceita. Aceita que a gente observa isso. Uma irmã que dirigiu uma igreja lá para casa, igreja, nosso ministério mesmo, ela contou que lá na Bahia, o pregador pregou uma mensagem dizendo assim: assim diz a Bíblia, assim diz o Senhor, aqui está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. O povo aceitou, mas não aceitou tanto, saiu da igreja. Chegou assim, ainda no outro local, o local estava repleto de pessoas. E a revelação era sem cessar. Aí todos que saíram da igreja, que ouviram o ministério da palavra, foram para aquele local onde estava revelando. Sabe quem estava revelando lá? O bruxo. E o povo aceitou, recebeu. É assim que está hoje, não todos. Mas uma parte das pessoas, donos da fé, eles deixam a Bíblia e levam Deus me revela. Hora da Bíblia. Aí também sucedeu. Chegou um lá falando línguas estranhas, pulando, aí deram a oportunidade para ele pregar, ele pregou, e depois revelou, depois ele falou: eu sou bruxo, eu sou espírito, e essa igreja vai fechar. E fechou. Vamos agradecer a Deus. Você está vendo como está a situação? Tudo é ramal do ocultismo. Você precisa conseguir conhecer a Deus, essa palavra. Sim. Vamos agradecer, Senhor Deus, estamos te agradecendo pelos trabalhos nesta manhã, nada mais também. Que venha, meu Senhor, agora em cada momento, nos beneficiar, como tem nos beneficiado, nos levando em paz, com a tua graça santa e poderosa, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, Deus abençoe, e a paz do Senhor. Se os irmãos quiserem receber oração, amém. Já receberam a palavra, né? Por isso a gente lembra da passagem de Acabe, o profeta Micaías, trazia a palavra de oração, não é? Era 1 contra 400, 400 contra 1. E as pessoas deu mais ouvidos. Foi. E Acabe morreu. Acabe morreu porque deu ouvido ao falso profeta. Já estava no pecado mesmo. Amém. Esse aqui da Raquel.